A paz, meus irmãos, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É um prazer poder estar novamente aqui, podendo compartilhar a palavra do grande mestre. Eu convido a todos os irmãos a compartilhar a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo a partir do 21. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. A passagem da cura da filha de Jairo. Vou começar a ler. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Vamos passar agora para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Deus Pai, Deus justo, santo e poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar podendo difundir o teu evangelho, o teu amor, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, abençoa as mentes, Senhor, abençoa os corações que estão aqui sintonizados, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, agir, Senhor, por meio da tua palavra. Que possamos, Senhor, nos regozijar na tua palavra e no teu amor, Senhor. Que as mentes, Senhor, agora estejam cativas a ouvir a tua voz, Senhor. Essa é a tua hora, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus aqui nos diz, na passagem aqui em Marcos, Jesus, ele vinha da cidade de Decápolis, onde ele tinha feito alguns milagres. A Bíblia fala que ele estava ali na província dos Gadarenos, onde ele libertou aquele homem que estava endemoniado. E Jesus, ele entra no barco e passa para a outra margem do mar. E quando Jesus chega ali na outra margem do mar, a Bíblia nos diz que já tinha uma grande multidão esperando Jesus. Jesus, em todo lugar que ele ia, uma multidão seguia. Jesus já era conhecido, Jesus curava, porque onde Jesus chegava, ele curava, ele libertava, os milagres aconteciam. E quando Jesus chega ali ao outro lado do mar, a Bíblia aqui, o Evangelho de Marcos nos relata que chega um homem, o principal da sinagoga, por nome Jairo.
e ele chega, ajoelha aos pés de Jesus e suplica com grande voz, com insistência, pedindo a cura da sua filha, que Jesus pudesse adentrar, ir com ele à sua casa para que sua filha pudesse ser curada, que sua filha estava à beira da morte. Aqui já começamos a tirar algumas lições. Vemos ali que a Bíblia nos relata que o principal da sinagoga, aquele homem, era um homem que tinha uma posição naquela sociedade daquela época. Não era qualquer pessoa, era o principal da sinagoga, era um religioso, uma pessoa que tinha um certo status naquela sociedade. Porém, ele chega junto a Jesus, Jesus estava em meio à multidão, ele chega, se ajoelha aos pés de Jesus e começa a clamar com grande insistência para poder que Jesus pudesse ir à sua casa curar a sua filha que estava à beira da morte. E aqui nós já começamos a tirar uma lição. Jairo estava com a filha adoentada, estava com a filha que beirava a morte. Jairo tinha um grande problema, tinha uma situação adversa no seio do seu lar. Porém, Jairo, ele não ficou estagnado na sua casa. Ele foi em busca do seu milagre, em busca do milagre da cura da sua filha. Ele não ficou parado aguardando que as coisas pudessem se resolver ou que esperando que o trágico acontecesse. Ele foi em busca de quem poderia curar a sua filha. A Bíblia fala que aqui no versículo 22, eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, vendo, prostou-se aos seus pés. Ele não estava ali, ele chegou, ele veio, se deslocou da sua casa, onde é que ele estivesse, e chegou junto a Jesus. Mas o que a gente já observa aqui, como é que ele chegou diante de Deus? Porque ali Jesus estava rodeado de uma grande multidão. Ele já chegou e se ajoelhou diante do mestre e chorou e suplicou, pediu a cura da sua filha. E aqui eu já começo a aprender aqui que devemos chamar a atenção do mestre. Como é que nós estamos chegando diante de Deus? Aqui já nos mostrou uma posição de humildade, uma posição de subserviência, uma posição aqui de respeito ao mestre. Ele se humilhou, se ajoelhou, ele reconheceu a autoridade daquela pessoa que estava ali e que poderia mudar a situação da sua vida, que poderia mudar a situação na sua casa. Ele reconheceu a autoridade de Deus e gritou e suplicou a ele. Ele chamou a atenção de Jesus. Uma multidão odiava Jesus. Jesus poderia curar, possivelmente tinha várias pessoas ali atrás de um milagre, porque onde Jesus chegava, ele curava enfermos, cegos enxergavam, paralíticos andavam. Então possivelmente existiam várias pessoas ali atrás do milagre também. Mas Jairo, ele chegou de uma maneira diferente. Como é que nós estamos chegando aos pés de Jesus? Como estamos indo buscar a Deus? Será que nós estamos nos humilhando perante ao Senhor? Será que eu estou me humilhando perante a Deus? Será que eu estou chegando com humildade, reconhecendo a autoridade de Cristo na minha vida, na minha casa? Para que o milagre possa acontecer na minha vida, na minha casa? Aqui eu já aprendo essa lição. Ele se humilhou perante a Deus, ele não ficou parado, foi atrás do mestre e convidou Jesus para a sua casa. Quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos algum problema, nesse mundo, passamos por diversas lutas, diversas aflições, seja na área financeira, na área da saúde,
na área sentimental, temos diversos problemas. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós passaremos por aflições, por dificuldade, mas temos que ter a certeza temos que ter a certeza que temos um Deus misericordioso e um Deus que cura, que salva e liberta. Nós temos que crer nele. E quem nós estamos procurando na hora da dificuldade? Será que quem nós estamos buscando? Será que estamos buscando um parente, né? Tô apertado, vou buscar um amigo? A Bíblia fala que Jairo buscou no Jesus. Jairo foi ao encontro de Jesus, porque ele sabia que Jesus é aquele que não falha. Porque todos podem falhar, porque o homem ele é falho, o homem falha, mas Deus ele é fiel. Independente de sermos fiéis, ele continua fiel. E Jairo sabia que o único que poderia operar o milagre na sua casa era Jesus. E ele foi em busca de Jesus. Se ajoelhou perante a Jesus, suplicou a cura diante de Jesus e o convidou para ir adentrar, ir até a sua casa, para que o milagre pudesse acontecer. Eu gostaria, irmão, que nós lêssemos agora, passássemos por versículo 35, né? Que quando Jairo chega aos pés de Jesus, suplica a Jesus a cura e convida para casa, Jesus está se encaminhando para a casa de Jairo. Porém, no meio do caminho, chega aquela mulher do fluxo de sangue, e Jesus vai operar outros milagres ali. Jesus vai operar. E imagine você que é pai, né, que tem filho, né, que tem seus filhos, está com um de seus filhos com a doença à beira da morte. Imagine o desespero de você. Eu que sou pai, que tenho 2 filhas. Imagine o desespero de você que está com sua filha lá, não sabe mais o que fazer. Está com sua filha à beira da morte. Vai, né? Se desloca, vai até Jesus. Jesus está indo para sua casa e chega outras pessoas querendo um milagre. Jesus para dar atenção. Jesus sente aquela mulher que o tocou, né? E aí a gente vem para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, alguns amigos, né, de Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Então aí chega a notícia: sua filha, Jairo, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Aí eu observo, ele já tinha se humilhado aos pés de Jesus, tinha conseguido a atenção do mestre, o mestre já estava indo à sua casa operar o milagre, e no meio do caminho vem aquela notícia: sua filha morreu, não dá mais tempo, não tem mais jeito, sua filha morreu, nem incomode mais a Deus, não incomode mais o mestre. E quantas vezes nós recebemos esse tipo de notícia? Quantas vezes nós recebemos notícias ruins que nos abatem, tentam nos desanimar a todo momento? Agora, qual será a nossa postura diante dessas notícias? Será que devemos abaixar a cabeça, aceitar esse prognóstico da derrota, esse prognóstico que não tem mais jeito? Será que devemos absorver esse tipo de notícia, de situação? Será que nós devemos concordar com isso? Porque a caminhada é longa. Vai aparecer dificuldades no meio do caminho. Jesus pode estar indo à tua casa, mas no meio do caminho pode acontecer alguns percalços. No meio do caminho pode acontecer algumas batalhas, alguns entraves à sua volta, algumas notícias ruins, algumas dificuldades, algumas barreiras.
Mas nós não podemos esmorecer, nós temos que perseverar, meu irmão. Não podemos ouvir esse tipo de notícias e baixar nossa cabeça e absorver esse tipo de coisa, não. Nós temos que ter ciência que nós temos um Deus que cura, que liberta e que salva. Que tem todo o poder para curar, para salvar e para fazer o impossível acontecer. Nós temos um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Né? Com a sua voz ele traz à existência. Ele falou, haja luz, houve luz. Ele fala e as coisas acontecem, nós temos que crer. E aí o que nós observamos aqui? Olha o versículo 33. Olha o que Jesus falou. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, versículo 36, diz, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos ouvindo a voz do Mestre? Que Jesus está falando com você, está falando comigo. Não temas, creia somente. Ele está dizendo, creia. Creia somente que já é o suficiente para a sua vida. Creia. Ele está falando, creia que eu tenho todo o poder, que eu tenho o poder de curar. Creia que eu tenho o poder de libertar. Creia que eu tenho o poder de salvar. Creia que eu tenho o poder de mudar essa situação difícil. Creia que eu tenho o poder de operar um milagre na sua vida. Agora nós temos que tomar essa postura aqui de Jairo. Jairo, ele creu no Mestre. Ele creu, ele não deu ouvidos ali. Ele estava aflito, deve ter se entristecido. Nós somos humanos. Vai ter momentos que nós vamos entristecer, nós vamos muitas vezes esmorecer, mas não devemos desistir. Nós temos que perseverar e crer, nós temos que ter fé, que temos um Deus Salvador, um Deus que cura e opera milagres. Né? E nós podemos notar que Jairo, ele perseverou e confiou na palavra de Deus. Ele confiou nas palavras do Mestre, que falou, não tema, Jairo, não tenha medo. Não tenha medo, creia somente. Creia que será suficiente para que a situação de morte que está na sua casa, a situação de morte que está lá, que você deixou lá na sua casa, aquele problema que está lá na sua casa, aquela dificuldade que está lá, creia que é suficiente, que o milagre vai operar. Em Tiago 1,6 fala, pois vocês sabem, Tiago 1,3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em outras traduções produz paciência. Em Romanos 12,12 fala, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai na oração. Alegrai na esperança. A esperança é Jesus, meu irmão. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Ele está dizendo o quê? Nós temos que nos alegrar na esperança que é Jesus. Nós temos que ser paciente na tribulação, num momento de dificuldade. Temos que ter paciência. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo, no tempo que a gente acha que é o correto, que é o certo, para que aquilo aconteça. Mas nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele vê muito além do que a gente consegue enxergar. Muitas vezes nós almejamos algo, mas que se a gente for concebido aquilo naquele momento, será uma coisa que vai trazer algum problema na nossa vida, né? Porque Deus, ele tem um tempo certo, ele sabe o tempo certo daquilo acontecer na sua vida, da sua bênção chegar, da sua vitória chegar. Ele sabe o tempo certo. Nós queremos logo, né? Nós queremos
e de imediato, mas Deus, ele sabe o momento certo que ele vai liberar aquela bênção para você. Deus, ele sabe o momento, a hora correta que você vai poder almejar o desejo, né? O que você tem, o desejo do seu coração. Deus, ele conhece, ele sabe o desejo do seu coração, mas ele sabe o tempo correto de você alcançar essa bênção. Agora a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que nós temos que perseverar, e no meio da tribulação nós temos que perseverar na oração. Nós temos que perseverar na oração. A gente tem que orar, tem que clamar e confiar em Deus. A notícia ruim, ela veio para Jairo: sua filha morreu, não tem mais jeito. Mas Jairo, ele não desistiu naquele momento. Ele não falou: ó Jesus, eu te agradeço por você estar se encaminhando à minha casa, mas agora não tem mais jeito. Pode operar, atender essas outras pessoas, essa multidão aí que está do seu lado aí, e não precisa mais ir na minha casa. Já em momento algum falou isso, falou, quando Jesus falou creia somente, ele creu na voz do mestre. Será que nós estamos crendo nas promessas de Jesus? Nós estamos crendo nas promessas do mestre? A Bíblia vai dizer que Jairo, ele creu. Ele perseverou, ele continuou no propósito dele, que foi a busca do mestre, a súplica diante de Jesus. Ele chamou a atenção do mestre, e o mestre estava indo à sua casa, e nesse meio do caminho houve dificuldade, nesse meio do caminho houve notícias ruins, mas ele continuou, ouviu a voz de Deus e continuou, e Jesus se encaminhou à sua casa. E aqui nos versículos posteriores, no versículo 37 fala: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado, 38, à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram os que estavam, e assombraram-se com grande espanto. Então Jesus, ele se encaminhou, continuou e foi à casa de Jairo. E quando ele chegou, o que foi que Jesus encontrou lá naquele local? Encontrou um alvoroço. Tinha muita gente ali naquele lugar, muita gente chorando, gente possivelmente para lá e para cá, tentando consolar a esposa de Jairo, com os familiares. Já tinha marcha fúnebre. Outro em Mateus fala que tinha os instrumentistas, então já tinha aquelas cantorias, né? Ali estava um ambiente de morte. A menina já tinha falecido. O ambiente ali era um ambiente de morte, um ambiente de tristeza. Mas olha a postura de Jesus. O que Jesus fala? Por que esse alvoroço? Por que vos alvoroçais e chorais? Jesus perguntou: por que essa agonia, por que esse tumulto, por que esse choro, essa tristeza? Jesus está fazendo a pergunta. Perguntou ali aquelas pessoas que estavam naquele local: por que esse alvoroço? E ele pergunta para mim e para você hoje: por que choras? Por que nós estamos agoniados? Por que nós estamos atribulados mediante essa situação? A situação é ruim, é uma situação de morte, é uma situação aqui extrema. Mas Jesus, ele nos pergunta: por que choras? Nós temos que dar ouvido à voz de Jesus. E Jesus, ele falou: a menina não está morta, mas a menina dorme. A menina não está morta, mas dorme. Claro que Jesus sabia que a menina tinha morrido.
Mas ele fala, ela não está morta, ela dorme. Imagine, nós temos que olhar com os olhos de Cristo. Nós não temos que olhar para aquela situação de morte, aquele problema, aquela situação ruim. Nós temos que olhar com os olhos espirituais, com os olhos de fé. Você pode não estar vendo solução para esse problema, você pode estar não ver saída para essa situação aí. Não sei qual é a situação, mas Deus, Ele nos exemplifica aqui que até na morte nós temos que olhar com outros olhos. A Bíblia fala em Provérbios, a vida e a morte estão no poder do que sai da sua boca, da sua língua. Então, mesmo que você esteja vendo a situação totalmente contrária, a situação adversa, profetize. Profetize bênção, profetize mudança dessa situação. Profetize que aquilo ali não... Você possa estar vendo... Você possa até estar incrédulo naquela situação, mas fale, profetize, articule com sua boca, né? Coisas boas, mudança dessa situação, que Jesus vai prover, vai mudar, vai entrar, vai modificar aquela situação e que o milagre vai acontecer. Porque Jesus falou, ela não está morta. Você pode estar achando que há morte nisso aí, mas Jesus está dizendo que não há morte não. Jesus está nos ensinando que o milagre vai acontecer, mas temos que crer, temos que confiar na voz de Deus. Jesus não falou não tem, mas creia somente. Então nós temos que crer que basta que o milagre vai acontecer, nós temos que crer e perseverar. Nós não podemos desistir, nós temos que pegar essa postura de Jairo, né? Temos que crer e perseverar. E quando Jesus encontrou aquele alvoroço, aquela situação de tristeza, ele falou... A menina, não, por que chorais? Por que está triste? Por que essa agonia toda aqui? Está falando que eu cheguei aqui, onde eu chego, a doença vai embora, onde eu chego, os demônios, eles saem, onde eu chego a libertação, onde eu chego a cura, a transformação, onde eu habito, não pode haver esse tipo de coisa. Não, e o que o povo falou ali? Quando Jesus falou que a menina está morta, a menina dorme, o povo falou o quê? O povo começou a rir, o povo começou a caçoar, o povo que estava dentro ali da casa de Jairo começou a rir Jesus, a caçoar. E aí eu entendo o seguinte, nós temos que ter cuidado quem está à nossa volta. Porque muitas pessoas vão rir de você, muitas pessoas vão te desestimular. Muitas pessoas vão dizer que você não vai conseguir, que o milagre não vai acontecer na sua vida, mas Deus está falando, creia somente. E que vozes é que nós estamos dando ouvido? Será que estamos dando ouvido à voz de Deus? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus, crendo e confiando na sua palavra? Ou estou ouvindo quem está à minha volta, quem está falando, quem está rindo e caçoando? Porque Deus é um Deus de mudança, é um Deus de vida. Deus é um Deus de poder. Muitas pessoas podem estar te dizendo, paz, você pode ter um projeto, algo que você queira fazer, aí você vai falar, comenta com alguém que está à sua volta, e a pessoa fala, paz, não faça não. Muitos tentaram e não conseguiram. Fulano fez e não foi para lugar nenhum, não vai conseguir, e por que você vai conseguir? Mas Deus está lhe dizendo hoje, creia somente que o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa. O milagre vai acontecer. Deus está falando isso. Em João 11,14, né, quando João 11,14 fala, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Né, Marta, Lázaro já estava morto ali. Lázaro já tinha vários dias morto. E Jesus falou, e Marta começou, quando o mestre chegou, Lázaro já estava cheirando mal. E Jesus falou, retire a pedra. Mas Marta não tinha, ela estava incrédula, mas mestre já cheira mal. Mas Deus está falando, não tenho te dito, se creres verás a glória de Deus? Meu irmão, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus e o milagre vai acontecer na nossa casa.
Na nossa vida, não importa o que é que nós temos passando. Você pode estar passando dificuldade, eu posso estar passando qualquer tipo de dificuldade, mas tem um Deus transformador, um Deus que opera milagres e pode curar e salvar e transformar o que quer que seja que tenhamos passado. Nós temos um Deus de poder, meu irmão. E temos que aprender. Temos que aprender aqui com os passos de Jairo. Ele foi em busca do mestre. Ele se humilhou perante a Jesus. Ele clamou e suplicou a Deus que fosse a sua casa. Então ele convidou a Jesus para ir à sua casa. Nós temos que convidar Jesus às nossas casas. A dificuldade veio no meio do caminho, mas ele perseverou diante da tribulação. Ele ouviu a voz do mestre: não temas, creia somente, creia. Jesus fala: a minha graça te basta, creia somente, que é o necessário para você, é o necessário para mim. A graça de Deus, eu crer em Jesus é o necessário, e não devemos dar ouvido a outro tipo de voz, a outro tipo de notícia, de situação, porque temos um Deus Salvador, meu irmão. Essa é a mensagem, meus amados, que Deus colocou no meu coração. Espero, o tempo já não é mais permitido, espero que Deus tenha te abençoado, porque Deus abençoou. Essa palavra, ela tocou também no meu coração, possamos seguir esses passos, que eu denominei os passos do milagre. Assim como o milagre chegou na casa de Jairo, ele vai chegar na minha casa, na sua casa e na casa de todos que estão ouvindo essa mensagem. Eu agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade, por poder estar falando do seu amor, que isso é uma honra, podemos estar difundindo a palavra de Deus. E o meu muito obrigado, e que vocês possam ficar na paz de Cristo, que Deus dê uma semana de vitória a cada um de vocês, meus irmãos. E fique com Deus. Um abraço a todos.